Eu quero falar com você a respeito do Evangelho de Cristo. E queria que você prestasse bem atenção no sentido da palavra Evangelho e o sentido da palavra Cristo. Ou seja, Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E Jesus Cristo, por que Jesus Cristo? Cristo era alguém esperado que viesse ao mundo para trazer aos homens o que iria regulamentar, que iria trazer a resposta que muitos estariam esperando. E que tipo de respostas eram essas? Bom, quando houve a queda do ser humano, a palavra nos ensina que foi uma motivação implantada por Satanás. E essa implantação, essa forma como Satanás utilizou para o engano, para fazer o ser humano se distanciar de Deus. Porque Deus não se distanciou do homem, mas o homem, pela sua desobediência, dando ouvido a um ser que veio com a intenção de tirar a comunhão do homem com Deus. E essa pessoa, esse espírito maligno, permitida por Deus, veio, não se sabe por quanto tempo, mas veio e conseguiu tirar o homem da comunhão com Deus. E aí há uma promessa que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O sentido de esmagar a cabeça da serpente é justamente o fato em que o homem poderia, através deste que era o enviado de Deus, o Messias, iria pagar um preço de sacrifício da sua própria vida para que o ser humano pudesse ter de volta a possibilidade de comunhão com Deus e a vida eterna. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele é um complemento do pós-vinda do Messias. Cristo Messias, o enviado de Deus, para cumprir o que a própria palavra já havia dito, que nasceria um. O efeito promovido pela morte a todos os seres humanos. O efeito promovido pela falta de comunhão do homem com Deus deixaria de existir desde o momento em que o ser humano viesse a crer, e não é apenas fingir que crer. O crer
é algo muito poderoso quando de fato se crer. Não podemos superficialmente dizer que cremos por alguns motivos que nos leva a crer. Muita gente quer crer em Cristo porque ele vai trazer uma vida melhor. Muitos escutam que querem crer em Cristo porque vai alcançar vitórias na sua vida. Muitos querem Cristo por quê? Porque Cristo traz no bojo do Evangelho coisas maravilhosas. Só que crer em Cristo não somente são coisas maravilhosas. Crer em Cristo é renúncia, renúncia e renúncia. O Evangelho precisa ser pregado da maneira realmente que ele tem que ser pregado. Se não existir o crer, entendendo que a prioridade para que se tenha comunhão é se manter em renúncia. E que renúncias são essas? Em que nós precisamos renunciar? Bom, a bem da verdade, ninguém pode ser cristão por optar por uma religião. Porque o cristianismo não é uma religião, ele é um dever humano da qual nós vamos resgatar a nossa posição de criatura, também de filhos de Deus. Então eu iniciei dizendo que Evangelho de Cristo. É necessário você compreender as bases do Evangelho de Cristo e não crer no Evangelho que pregam para que as pessoas venham para Cristo, mas um Evangelho superficial, onde esconde grandes verdades que muitos vão perceber depois e não vão aguentar vivê-lo. E por isso trarão muitos maus testemunhos, porque não conseguirão andar no caminho. É no caminho da nossa vida que nós devemos aplicar o caminho do Evangelho de Cristo. Imagina só, já ouviu alguém dizendo: não coloque aqui nenhuma ajuda financeira na igreja, não coloque seu dízimo, não coloque sua oferta, não faça nada pela igreja se você tiver alguma coisa contra o seu próximo. Veja bem, é uma grande verdade. Não adianta você fazer nada para Deus se você tem alguma coisa contra alguém. Se você tem uma situação que não está resolvida na sua vida com o seu próximo, seja lá quem for, dificilmente você poderá estar agindo, fazendo, doando alguma coisa para Deus, porque Deus não vai aceitar. Não, Deus não, a gente não pode comprar Deus. Existem muitos segredos, muitas verdades que muitos não sabem. Mas não sabem por quê? Porque não leem a palavra. E querem ouvir o evangelho fácil, atrativo. Cuidado. Essa é a primeira palavra que eu trago a respeito sobre o evangelho de Cristo.